Não pagamento de pensão alimentícia acarreta na prisão do devedor. Em alguns casos, a alegação é que o valor estipulado é alto para quem paga. E isso acontece em todas as classes sociais. Veja na reportagem de Letícia Justus. Sucesso, fama e salários milionários. A vida de um jogador de futebol pode ter muita glória, mas também reserva surpresas. Alexandre Pato, jogador do Milan na Itália, teve um casamento de novela com a atriz Stephanie Brito. Mas o sonho durou pouco. Em apenas 9 meses, eles se separaram. E foi nesse momento que eles tiveram que deixar de lado toda essa vida de glamour e encarar a realidade. Assim como o namoro e o casamento de Pato e Stephanie Brito, o fim da união também foi parar rapidamente na imprensa. A manchete de todas as matérias era a pensão milionária que o jogador teria que pagar à ex-mulher. Como a atriz deixou de trabalhar para morar com o marido na Itália, as notícias afirmavam que ela queria 20% de todos os ganhos de Alexandre Pato. O caso parece estar longe de terminar. Alexandre Pato ofereceu uma pensão de R$5.000. A Justiça fixou o valor em 50 mil por mês. O jogador conseguiu uma autorização judicial para deixar de pagar a pensão até o fim do processo. E agora, o que toma conta das manchetes na internet é que a defesa de Stephanie Brito pode pedir a prisão do jogador. Destino que um colega de profissão de Pato não conseguiu escapar. O ex-jogador Zé Elias está preso desde o dia 21 de julho por não pagar a pensão dos filhos. A ex-mulher cobra R$1 milhão de pagamentos atrasados. A Justiça já reduziu o valor da pensão de R$25 mil para um salário mínimo para cada um dos 2 filhos. Essa juíza é especialista na área de família. Ela explica que não há um limite para a pensão. O valor vai depender da renda de quem paga e da necessidade de quem recebe. Mas ela lembra que a revisão é importante e deve ser feita com frequência. A revisão do pensamento alimentar, ela é sempre possível e o judiciário ele precisa sim de ser instigado. Então a pessoa, se acha que aquele valor que foi estabelecido na anterior sentença alimentar está ganhando pouco, tem que entrar com ação pedindo revisão. De outro lado, se aquele que paga a pensão acha que está gastando muito com isso, também tem que entrar pedindo a redução desse valor, sempre via judicial. Bom, e o nosso convidado de hoje é o advogado Flávio de Almeida Salles, especialista em direito de família. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Ana, muito obrigado pela presença. Bom, com quanto tempo de atraso no pagamento da pensão alimentícia que uma pessoa pode ser presa? Olha, rigorosamente basta atrasar. A jurisprudência tem indicado, e é a regra constante, é a regra dos nossos tribunais, que depois de 3 meses de atraso na pensão, de não pagamento de pensão, a pessoa que tem direito à pensão deve pedir a prisão do devedor. Agora, a prisão pelo não pagamento, ela quita o débito? Não, não quita o débito. A prisão, ela não é uma execução dos alimentos. Ela tem mais um sentido de coagir a pessoa, de coerção, de coagir a pessoa a que pague. E ela tem que pagar e sai da prisão sem nenhum problema. Agora, há um tempo máximo que a pessoa pode ficar presa? Há um tempo sim, ela pode ficar 1 mês a 3 meses. E isso varia muito. A ideia, nesse caso, o juiz deve ponderar e pondera que você também não pode prender uma pessoa por tantos meses porque ela deixe de trabalhar e produzir para pagar a pensão. Então você tem que ter um bom senso e estabelecer um prazo em que ela vai presa, ela sofre essa coerção, desculpe-me, e depois, mas continua recebendo, continua trabalhando, ser empresário, a empresa Sim. não sofre pela sua ausência, quer dizer, que tem que haver uma certa ponderação entre a pena e a capacidade produtiva do alimentante. Agora, ainda assim, ela ficando o tempo máximo na prisão, saiu da prisão, não pagou, volta mais uma vez, né? Mais uma vez. Tá certo. E temos agora a dúvida de um telespectador sobre essa questão da pensão alimentícia. Vamos ouvir. Meu nome é Sebastião de Araújo, eu sou vigilante. Eu gostaria de saber se tudo que eu ganhar
extra, fora do meu salário, se é incluso no cálculo da pensão. Então, tudo que ele ganha extra, ele tem que incluir também nesse cálculo da pensão? Ele deu na pergunta dele, ele indicou que ele tem um salário. Então, há diversas maneiras de você estabelecer uma pensão de alimentos. Então, por exemplo, pode ser um percentual sobre o salário. Tá? Pode ser também para em salários mínimos. Então, a pessoa é autônomo, não tem um vínculo de contrato. Não tem um salário fixo, um salário fixo. Então, o juiz estabelece X salários mínimos. Agora, há pouco na matéria que passou, parece-me que um dos atletas ali vai pagar 5 salários mínimos. Então, dentro desse contexto, se tem um aumento, se ele recebe no salário uma verba que passa a integrar o salário dele, o que ele recebe naquele momento, o percentual incide sobre o todo, à exceção das verbas dos tributos que ele paga e das verbas de previdência. Então, mas o resto incide tudo, todos os demais itens. Agora, se ele paga salário mínimo, também não importa o quanto ele ganhou, ele pode ganhar muito num mês e não ganhar nada no outro, e ele tem que pagar da mesma forma. Então, a resposta aí, se ele é um assalariado, como ele mesmo disse, salário, sim, o que ele receber, ele vai pagar a pensão alimentícia sobre o que receber. Ok, temos mais uma dúvida de um telespectador, confira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu trabalho de mecânico e gostaria de saber se a mulher também pode pagar a pensão alimentícia. É mais comum a gente ouvir que homens que pagam a pensão alimentícia, mas não é bem assim, né? Rapaz, esse é o ônus, rapaz, é o entrevistado. É o ônus da igualdade. Quer dizer, a mulher lutou tanto por uma igualdade que realmente, na hora de pagar o salário, o alimento, por que ela não pagaria? Na realidade, veja só, nós temos nesses últimos tempos, nesses últimos anos, uma progressiva ascensão da mulher, ou participação da mulher na vida, na sociedade. E a mulher hoje, ela também é provedora, ela também participa das despesas domésticas, muitas vezes ela responde pelas despesas domésticas. Então, dentro desse contexto, não há por que excluir a mulher do pagamento da pensão. Agora, vamos deixar claro que esse pagamento da pensão, normalmente, o pagamento é feito por quem não tem a guarda da criança. Então, se a mulher está com a guarda da criança, é o homem, é o pai que paga. Uhum. Se o homem está com a guarda da criança, é a mãe que paga. Tá? E se é a guarda compartilhada, as despesas são rateadas. Agora, tenha sempre em mente o seguinte, uma mulher que está com o filho, como guarda, ela contribui de uma outra forma, porque eu sempre digo aos meus alunos, quem é que levanta à noite para ver se está com febre, quem é que dá remédio, quem é que ajuda o filho a fazer a lição, quem é que tem a paciência de estar no dia a dia, essa coisa. Uhum. Então, você não tem você pôr isso em dinheiro, quer dizer, você não tem. Ora, é a contribuição que ela dá. Então, ambos contribuem. Alguma em dinheiro, outro de uma outra maneira. Os avós também podem, né, ser obrigados a pagar pensão? Os avós podem. Podem. Os avós também é uma evolução do processo, porque, na realidade, num primeiro momento, você não tinha essa obrigatoriedade. Depois, os avós eram chamados se os pais não pagavam, se o pai não pagava. Depois, os avós chamados para complementar. Enfim, ele começou a participar realmente do pagamento. Então, se você tem uma situação em que o pai não tem condições, pai, eu estou dizendo que está alimentando, pode ser a mãe. Se você não tem condições, se ele não tem condições de prestar o alimento, o juiz pode sim chamar os avós e fazer com que eles prestem. Agora, quando a mulher ela tem filho com pais diferentes, ela pode receber pensões com valores diferenciados? Pode sim, e normalmente são diferenciados. Porque, como a própria juíza nos informou antes, doutora Ana Lousada nos informou antes, depende da capacidade de quem presta o alimento e da possibilidade de quem presta o alimento e da necessidade de quem recebe os alimentos. Então, a criança, você sabe mais ou menos as necessidades dela, na mesma faixa etária, elas têm as mesmas. Mas o problema é a possibilidade. Qual é a possibilidade de um pai e qual é a possibilidade do outro? Então, isso deve ser visto também em cada circunstância, em cada caso. Tá certo. Muito obrigada por esses esclarecimentos e tenha uma boa tarde. Muito obrigado.